Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem e amanhã será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma, justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida, o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus, que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará. No livro A Verdade, volume 1, o sagrado mestre Masaharu Taniguchi nos compartilha uma vivência. Na página 171, ele diz o seguinte: na época em que minha filha era estudante, uma colega veio à nossa casa e disse: o jardim da sua casa é muito agradável. Perguntando-lhe por quê, ela respondeu: é muito agradável porque está coberto de ervas daninhas. O jardim da minha casa é totalmente moldado e limpo, sem nenhum ar campestre. Mas vindo aqui, sinto-me bem à vontade, como se estivesse no campo. Assim, mesmo estando coberto de ervas daninhas, dependendo de como a mente vê esse jardim, ele será agradável. Olá, eu sou o preletor Milton Suga. E eu sou a preletora Yara Colombo. E este é o podcast Vivências de número 29, onde abordaremos o tema Ser Criança é um Estado de Espírito. Olá, preletora Yara. Olá, preletor Milton. Ser criança é um estado de espírito? Com toda certeza. Você vive nesse estado de espírito? Constantemente, né? Cheio de piadinhas de quinta série, que é a idade de criança. Ah, mas é tão bom e eu penso assim que essa referência que a gente tem eu já tenho 50 anos e fico pensando na referência, o quanto as crianças ensinam a gente, o quanto a gente deve aprender com olhares, com o que fazer, com como elas lidam com as coisas e também o quanto a gente pode ser leve na vida, porque de verdade, a gente cresce. Quando a gente é pequeno, a gente quer crescer muito rápido, porque a gente talvez ache bonito ter muitas responsabilidades, né? Aí, quando a gente tem todas as responsabilidades, a gente olha para a criança e fala: não, meu Deus, queria voltar a ser criança, né? E, por outro lado, muitas vezes a gente queria ser criança, mas a vida nos trouxe desafios que fez a gente perder essa essência de criança. E a gente pode trabalhar dizendo que, com a nossa idade aqui de hoje, nós podemos cultivar esse espírito de ser criança na pureza, na docilidade e, principalmente, no querer aprender, Yara. Eu acredito nisso também, porque o querer aprender é incrível e o como a gente vê o mundo faz toda a diferença.
Tava contando para você, né, que antes de a gente começar a gravar, que tem um vídeo que não sai da minha mente da criança vestida de Homem-Aranha. A mãe colocou o brinquedo dela em cima daquela geladeirona e a criança, com toda a naturalidade, olhou o brinquedo e falou: puxa, deixou lá em cima, não tem problema, eu vou pegar. Abraçou a geladeira, foi subindo, pegou o brinquedo, jogou o brinquedo no chão, desceu, pulou e foi brincar, né? E, enfim, ela tinha um objetivo, ela não pensou isso é difícil, ela não pensou não vou conseguir. Naturalmente, ela se enxergou como capaz. Naturalmente, ela foi lá. Não estou falando que a gente tem que agora falar para as crianças fazerem isso. É só a gente olhar para um evento, olhar para isso que aconteceu e pensar: como que eu posso aprender coisas através dessa experiência, né? É muito puro o coração da criança, é muito puro, de verdade. Quer dizer, então, que ela se transformou no próprio Homem-Aranha. Então, ela vestiu a roupa e ela já se sentiu como. Claro, a gente tem episódios que são bastante sérios com relação a essa questão. Isso não tira dos pais, dos responsáveis, o cuidado, todo o zelo que a gente tem que ter, porque a imaginação ela é algo espetacular na mente da criança. E essa pureza e leveza também. Então, com toda a sabedoria e com todo o amor, que são as rodas que giram a vida, a gente vai aprendendo a aprender e, na verdade, vivendo de forma cada vez mais alegre junto com as crianças, né? Aprendendo a aprender. Olha, outra vivência que eu distraí de novo do A Verdade, volume 1, que está na página 173. O mestre diz o seguinte, ó: certo dia procurou o eminente mestre Nantembo, do Zen Budismo, buscando o caminho da verdade. Então, o velho mestre Nantembo ordenou a um jovem discípulo que lhe servisse chá. Convidado a tomar o chá, o Sr. Yamazaki o bebeu. Tomando, o jovem logo encheu de novo a Chávena. E isso se repetiu tantas vezes que ele ficou com chá até a garganta. Mesmo assim, o jovem enchia de chá a chávena. Aprendi, tá vendo? Quando o Sr. Yamazaki disse: estou com o estômago cheio de chá e não consigo beber mais, o velho mestre Nantembo se levantou em silêncio e se retirou. Por mais que esperasse, o mestre não retornou, deixando o Sr. Yamazaki sem compreender nada. É um koan. Mas, pensando bem, ele percebeu que, com essa atitude, o mestre lhe ensinou o seguinte: você veio com a cabeça cheia de ensinamentos e conhecimentos diversos. Portanto, nada do que eu lhe falar entrará nela. E agora? Tomou o chá? Ai, mas isso é tão profundo e tão sério, né? A criança que habita em nós, ela é capaz realmente de ter essa tranquilidade, de não usar essa mente cheia de coisas, né? E de expandir, de crescer, de evoluir. A gente que de vez em quando puxa essa mente lotada de velhos conceitos, velhos saberes e acha que a vida devia ser desse jeito, né? O tal do sempre foi assim, não vai mudar. Eu sempre lembro da história, que é uma história que sempre me fez muito bem pensar, que o marido gostava de comer o peixe com o rabinho do peixe e a esposa cortava o rabinho do peixe. E aí um dia ele perguntou: esposa, por que é gostoso, é crocante? Ah, não sei, minha mãe me ensinou assim. Ele perguntou para a sogra, cheio de coragem: por que, sogra? A sogra falou: não sei, minha mãe me ensinou assim. Ainda cheio de coragem, ele foi perguntar para a nona: por quê? E ela olhou e falou para ele: ah, filho, isso faz tempo. Quando a nossa frigideira lá em casa era pequena. Quando a frigideira lá em casa era pequena, a gente fazia uma coisa. Hoje ela já não é pequena, hoje não preciso fazer desse mesmo jeito. E essa leveza na vida, de a gente observar e pensar quais são as soluções que a gente vai dar,
com tranquilidade mesmo, com docilidade, e olhar, peraí, não dá para ir por aqui. Não dá para ir por aqui, calma, eu volto e vou pelo outro caminho. Se você observar mesmo a criança, eu acho que é meio assim, não deu para ir por aqui, a gente volta e começa de novo. E essa percepção de observar e com o espírito de aprender, né? Isso é importante e que às vezes a gente perde mesmo, né? A gente começa a achar, e principalmente trazendo para o ensinamento da Seiichi Noye, a gente quer resolver muito com o racional, com o conhecimento material e deixa de ter a percepção espiritual, a sintonia com Deus para resolver as coisas. Então, ter um sentimento, um estado de espírito de criança, também dentro das nossas orações, é um momento em que, durante a oração, começam a chover ali talvez pensamentos e várias de preocupações de que a gente não consegue resolver e a gente começa a tentar solucionar mentalmente que vou por A, vou por B, vou por C, mas não vou conseguir ir por A, por B ou por C e agora, mas a gente está tentando resolver pelo aspecto material e preencher com esse estado de espírito leve, de querer aprender, de querer ouvir na oração, né? É justamente serenar a mente e deixar Deus nos inspirar que vai acontecer o melhor para a gente, em todos os aspectos. É fato, embora a gente não consiga ver a resposta ainda naquele momento, a gente sabe que ela existe e a gente sente que é guiado por Deus. Eu estava te ouvindo falar e eu estava pensando que às vezes a gente tem nesses estereótipos, a gente tem já definições. A pessoa pura é assim, a pessoa dócil é assim, a pessoa inteligente é assim. A gente tem uma forma de definir e a gente não percebe que muitas vezes as situações fazem com que a gente desdobre, inclusive, e até desconstrua esses conceitos e entenda que talvez a inteligência passe por muitos outros aspectos, a docilidade e por aí vai. A palavra dócil é uma palavra que mexe profundamente comigo, porque numa ocasião da minha vida, eu vivi um desafio muito intenso e minha mãe, maravilhosa, preletora, e numa conversa ela falou: filha, você precisa ser dócil, um pouco mais dócil, filha, para as coisas se assim acomodarem e você encontrar Deus, né? Eu bati na mesa, eu sou dócil, o que você está falando? De verdade. Sem nenhuma vergonha, assim, né, de ficar, constrangida. Eu falo isso. Bati na mesa e falei, eu sou dócil, tá falando o quê? Né? Porque, na verdade, na minha cabeça, eu tinha um conceito de docilidade técnico que acho que nem por ali passava. Eu só sabia o que era e eu não estava percebendo que na vida eu não estava refletindo, né? Não estava manifestando nem o conceito, nem a atitude, nem nada. E, às vezes, vem esse anjo, esse bodhisattva, que a gente chama na Seiichi Noye, né? O bodhisattva que reflete os sons do mundo, que permite que a gente escute os sons do mundo, a voz do nosso interior, e fale para você, seja dócil. Dócil? O que ela quer dizer? Será que eu não sou dócil? Né? E é interessante que essa palavra volta várias vezes na minha trajetória e eu, na verdade, vou refletindo cada vez mais, nossa, como eu tenho melhorado. Né? No último evento, uma preletora foi fazer uma menção e falou assim, nossa, a preletora Yara foi muito dócil com a gente no evento. Falei, nossa senhora, cheque, puxa vida, graças à minha mãe, ao longo da vida, fui evoluindo nesse processo. E eu acho que é assim que é a criança, vai aprendendo. Uma hora cai da bicicleta, mas ela levanta, sobe na bicicleta de novo e continua, não é assim? Continua, e na hora que levantar, ela vai ver que aquele desafio já não passou fácil para ela, ela vai aumentar o desafio, né? Aí ela vai querer pegar a bicicleta e colocar um degrau maior para depois pular com a bicicleta. E a vida é assim. É isso, uma hora você está com a bicicleta com rodinha, outra hora você tira uma rodinha, tira outra rodinha, o importante, na verdade, é esse não desistir na vida, é esse espírito do não desistir. As crianças, quando choram, quando a coisa não está dando certo, e elas têm ali um pai e a mãe
que falam, vem cá, calma, vamos olhar, vamos juntos aqui, sei lá, vamos imaginar um quebra-cabeça, não estou achando a peça. Calma, vamos juntos, vamos observar. A criança vai absorvendo essa forma de enxergar o mundo. E ela transfere imediatamente esse aprendizado para tudo na vida. E a gente, quando é adulto, também traz isso conosco. Se a gente lá atrás desistiu, olha para a sua volta e perceba que hoje em dia já não é mais para desistir. A gente já está reconhecendo o grande potencial que a gente tem. Sabe, Yara, que quando eu citei aqui, né, dessa vivência, a gente falou também um pouquinho de preocupações. Uhum. E são preocupações advindas de experiências anteriores, porque às vezes a gente está cheio de conceitos passados que a gente não vê solução. Mas a preocupação, ela vem justamente, como a palavra diz, né, uma preocupação da nossa mente. E muito a gente se aprende dentro da Seitinoye da importância de viver o agora. E as crianças, ela têm esse aspecto de presenciar e vivenciar o agora de uma maneira plena, admirável. Verdade. E é um outro estado de espírito que a gente pode aprender com elas, né? É verdade. Na verdade, eu sempre lembro de Kung Fu Panda com essa questão. No filme Kung Fu Panda, que já, talvez, para os amigos que acompanham a gente, pode ser uma referência de filme, talvez você não tenha assistido, mas fica a frase, né? O passado é história, o futuro é mistério, o agora é uma dádiva, por isso se chama presente. E esse olhar, né, das crianças que não pensam nas coisas ruins, né? Ela não pensa ali, ontem aconteceu um negócio ruim, eu caí da bicicleta. Não penso nisso, né? A criança não vai se preocupar com o que vai acontecer amanhã. À medida que ela vai crescendo, ela vai sendo ensinada a avaliar, mas intuitivamente ela se encanta. Ela se maravilha com a borboleta, ela se maravilha com o bolo que cresce, ela se maravilha até com uma tecnologia nova que ela vê. E ela, se é para fazer, vamos fazer. Se tem alguém para você fazer alguma coisa, se está querendo se divertir, chama uma criança que ela vai. Com toda certeza. Agora vai chamar uma pessoa mais velha. Mas onde é? É caro, cansa, vai ficar de pé, vai ficar... Calma, gente, tudo bem, a gente pode não querer ficar de pé muito tempo, a gente pode querer, sei lá, um pouquinho mais de silêncio, mas o que a gente está querendo dizer é a oportunidade, está aqui, essa oportunidade está aqui. Esses dias eu cheguei em casa e tinha um senhor, ele estava trabalhando ali na rua, e ele falou, posso fazer uma pergunta para a senhora? Eu falei, pode. Ele sempre trabalha ali na rua de casa, né? E ele falou, olha, me ofereceram uma oportunidade e eu não aceitei. As oportunidades, elas voltam na vida iguaizinhas? Eu não sei o que ele queria que eu respondesse. Talvez ele quisesse que eu respondesse assim, sim, volta, pode ficar tranquilo que a mesma oportunidade vai voltar. Mas não é a mesma. Por isso que é legal quando a criança nos mobiliza a viver o agora, porque é daquele jeito, com aquele estado de espírito, com aquelas pessoas, com aquela energia, com aquela alegria. Aí eu falei para ele, olha, do mesmo jeito não vai voltar, mas outras oportunidades virão e eu tenho certeza que o senhor vai estar preparado para dizer sim e o Deus do seu interior vai te ajudar a orientar, essa é a melhor oportunidade para mim. Confia em Deus que vai dar tudo certo. Aí ele deu um sorrisão assim e seguiu o trabalho. Fiquei pensando, lembrei disso agora por conta dessa questão do agora. Depois a gente se arrepende, né? Não faz, se arrepende. Você sabe que me fez agora pensar numa outra coisa de não experienciar o agora. Os amigos aqui que nos acompanham, a Seitinoye tem eventos tradicionais que acontecem anualmente. Principalmente academias, né? Tem seminário de jovens de gratidão aos pais, por exemplo, que tem todo ano em todas as academias. E aí, quando eu era convidado para esse evento, eu pensava, puxa, mas isso aqui até tinha agenda para ir, né? Confesso que vivi. Mas eu falei assim, ano que vem tem. Eu vou deixar para ano que vem. Esse ano eu não vou, né? Até que certa vez eu comecei a pensar, e as pessoas falam, né? Não, mas esse aqui é o melhor seminário de todos. Esse aqui vai ser o melhor seminário de todos. E esse aqui é um evento único, é especial. A gente fica pensando, né? Olha o conceito
cabeça cheia de conhecimentos, né? Mas se acontece todo ano, como é que ele vai ser especial? Por que que ele é único? Aí uma vez uma pessoa fez umas palavras de abertura que eu começou a dar o clique para a gente começar a entender. Aí ele falou assim, por mais que a gente realize um seminário de jovens de gratidão aos pais todos os anos, um seminário exatamente igual a esse, no ano que vem, nunca mais vai acontecer. Aí ele fez uma outra reflexão. Ele disse assim, por mais que a gente queira pegar as mesmas pessoas, as mesmas 524 pessoas, por exemplo, que estão aqui nesse evento, no próximo ano, nós não vamos ter as mesmas 524 pessoas. Nós não vamos ter as mesmas 524 pessoas com as mesmas vivências. Eles vão ter outras vivências, já serão outras pessoas. Mas numericamente falando, já que a gente está falando do racional, no ano que vem vai ter 525, 527, 522, 520, 700, 800, não vai ter. Então esse evento é único. Aproveitem, se entreguem, vivam a experiência do agora. Aí eu falei, nossa, não perco mais. Sábio esse dirigente. A gente fica... você já deve ter visto aquelas reproduções de fotos de... estão os dois irmãos aqui aos 4 anos de idade, vamos reproduzir essa foto 50 anos depois. Não é a mesma foto. Tem 50 anos de diferença ali, 50 anos de vivência, 50 anos de experiências, aprendizados. Então, são momentos únicos na vida. Por isso que é muito legal quando a gente vê uma criança que nos inspira a viver o agora. Esse espírito realmente aventureiro de desbravar novas experiências, de experimentar novos sabores, de, sei lá, pintar algo novo, não sei, andar numa corda bamba, sujar a roupa. Essa alegria de viver é uma alegria que a gente aprende desde sempre e alguém pode pensar, não, mas isso já passou para mim. Não passou, o momento é agora de renovar a forma de ver o mundo e desbravar. Não, eu ia aprender um idioma lá atrás, quando eu era mocinho. Não, o momento é agora. Quer aprender, vai aprender agora. Esse é o momento. É aí que está, acho que, a grande alegria da vida, né? Porque, para a criança, um saleiro vira brinquedo, uma caixa vira, sei lá, vira um universo inteiro. Eu lembro que minha mãe fala ainda, que quando meu pai e a gente ia em família a algum restaurante... ela disse que eu devia ter uns 2 anos, 2, 3 anos. Eu recolhia todos os saleiros e todos os paliteiros de todas as mesas vazias do restaurante, colocava todos numa única mesa e eu não sei o que eu pensava, na verdade. Eu estava organizando tudo e eu colocava... Minha mãe diz, né, que eu colocava tudo muito certinho. E aí eu ia lá para buscar a aprovação dos meus pais. E meu pai pedia para eu cantar uma musiquinha que eu cantava lá, que dizia tatum, tatum, tatum. E falava, que lindo, filho, agora vai colocar tudo no lugar de volta. E isso era a alegria da vida. Hoje parece que para a gente ser feliz e para a gente estar num status de alegria, a gente precisa de ter muitas coisas, de possuir muitas coisas. E a gente não sabe olhar, talvez, estou dando o exemplo do saleiro, né? Para esse saleiro ou para essa caixa de papelão, como uma grande diversão na vida, né? A gente acaba ficando muito sério. E quando a gente cultiva esse estado de espírito, além de trazer mais leveza, nós começamos a vivificar também as pessoas do nosso convívio, ao nosso lado, né? Quantas vezes a gente está, principalmente em aparelho celular, e aí resolvendo coisas ali, e não há problema nisso, e aí a gente é indagado por um membro da nossa família, e a gente fala, daqui a pouco, ou mesmo atende aquela pessoa, mas está olhando no celular, né? Ou seja, a gente está ocupando a mente com um aparelho e quer, ao mesmo tempo, dar o pensamento para outra pessoa. E a pessoa percebe isso, que ela não está vivendo o agora com você, né? E esse é um grande aprendizado que a gente tem da Seiichi no Uedo, viver agora e vivificar as pessoas, né?
São tantas pessoas admiráveis que a gente tem no movimento e que a gente vê que se dedicam tanto e conseguem administrar tanto o lado espiritual do movimento, trabalhando pelo ensinamento, mas também tem uma vida familiar assim admirável, tem uma profissão também admirável. E aí a gente pergunta, como é que você faz, né, para administrar tanto tempo? Aí ele começa a falar assim, eu vivo agora. Quando eu estou no trabalho, eu procuro estar 100% no trabalho, dedicado àquele trabalho. Quando eu estou com uma pessoa, eu estou presencialmente com aquela pessoa, né? Quando eu estou dedicando tempo no celular, eu estou dedicando 100% do tempo no celular, né? Porque aí eu não estou no trabalho pensando na comida que eu tenho que fazer à noite. Eu não estou na comida que tenho que fazer à noite pensando no trabalho, né? E aí ocupa a mente com devaneios ali que não vai levar a lugar nenhum. Já leva a uma ansiedade absurda, né? E quando a gente cultiva isso, né, com um sentimento de criança, como você diz, da gente se entregar naquilo que está fazendo, né? Quantas vezes a gente, quando criança, estava ali brincando e a gente não tinha essa questão do tempo. O tempo deixava de existir, né? E o tempo deixava de existir de uma maneira maravilhosa, porque quando você percebia o quanto você se entregou ali, vinha muitas vezes os seus pais falar assim, vem comer. Aí a gente ia também comer uma felicidade, ou seja, o tempo não existia. E a gente deixava levar a vida de uma maneira bem leve, se entregando agora. E mais ainda, né? Tendo essas lições, a gente consegue administrar melhor o nosso tempo e viver melhor em todos os aspectos, familiares, profissionais, com esse estado de espírito que uma criança também pode nos ensinar. Super pode ensinar. E eu acho que, assim, esse olhar de admiração para aquilo que faz a criança sorrir, seja para o sorvete, seja para o brinquedo, seja para o que for, né? São professoras, as crianças são professoras para nós. Acho que a gente precisa olhar para a nossa vida com essa admiração, com essa alegria, com essa tranquilidade e procurar realmente repensar um pouco nos nossos atos, né? Eu lembro que uma vez, acho que eu até contei isso aqui, minha filha Aline falou, mãe, quando a gente tem problemas, essas questões financeiras aí pendentes, a senhora fica muito chata, né? E por quê? Porque a gente fica preso num lugar e a gente não olha para o lado, a gente não olha com admiração para a vida, não ouve Deus, não ouve a voz do nosso interior e fica tudo pesado, né? Fica tudo pesado. Agora, quando a gente está tranquilo, mesma coisa. Eu lembrei agora, né? A gente estava falando de bicicleta, na convenção dos jovens nós estávamos trabalhando e eles tiveram lá os workshops e eu estava bem trabalhando de frente para o workshop da bicicleta. E aí eu fiquei acompanhando uma menininha aprender a andar de bicicleta. Que coisa mais legal. Uma jovenzinha, ela assim, numa idade juvenil. Então ela subiu amparada pelo instrutor. Ele estava segurando. E aí aos poucos ele pôs só uma mão. Antes eram duas, aí foi uma só. De repente não foi mais nenhuma, mas ele ia estar sempre do lado, e de repente ela já estava sozinha, e de repente ela apoiou o pé no chão, e aí de repente ela voltou, ela teve dificuldade de começar a primeira pedalada, mas ela não desistiu e foi, sabe, e foi enfrentando ali as suas dificuldades de forma simples, porque ela sabia o que ela tinha que fazer. Ela sabia, ela já tinha aprendido o que ela tinha que fazer. O que tinha que, então, acontecer? Fazer o que tem que fazer. É assim que a gente tem que viver, né? Fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. E o momento nunca é depois, é sempre agora, né? A gente sabe, quando você trouxe na sua vivência, né, um exemplo de quando a gente está num estado de preocupações com contas, a gente muda porque a gente fica apegado àquela situação, né? E essa fase de compreensão, às vezes, do tamanho da preocupação que a gente tem, ela é um estado desafiador de se sair, né? Mas a reflexão que a gente quer trazer aqui nesse bate-papo nosso é justamente de trazer essa leveza e abrir os olhos espirituais para a situação. E as crianças, elas nos ensinam muito nesse aspecto, né?
Também aprendemos com elas se a gente tem a percepção e a capacidade de ouvi-las, né? Conforme lá na primeira história que a gente disse. Eu estava num seminário, num evento da Seichonoye, e outro aspecto bacana quando a gente está com um estado de aprendizado muito grande dentro das atividades que a gente participa. Aliás, hashtag fica a dica para os nossos amigos, né? Participe de um seminário nas academias da Seichonoye. Tem, com toda certeza, uma academia próxima de você, com um seminário todo especial para você. Tem vários temas, mas eu não esqueço do preletor Romeu aqui numa atividade aqui no YouTube, que ele falou assim, não foi o Romeu, foi o preletor Aníbal. Enfim, foi os dois. Que eles falaram assim, qual seminário eu devo escolher? É o próximo. É o próximo que você deve ir, né? Então, dentre dos seminários, um dos aspectos que eu também aprendi bastante nos seminários é porque eu acho maravilhoso também que nos seminários, as academias, ele tem alojamentos coletivos, né? Então, você convive com outras pessoas. E aí, depois de passar um dia inteiro fazendo práticas espirituais, ouvindo as atividades, assistindo as palestras, absorvendo as verdades, nós vamos nos enchendo, né? De autoconfiança, de sonhos, de objetivos, de novas perspectivas. E aí a gente quer compartilhar. E aí quando a gente está no alojamento, a gente compartilha vivências, a gente compartilha esperanças, a gente compartilha sonhos, e é muito gostoso. E numa dessas conversas, né? Eu estava conversando com um empresário que, diante de uma situação difícil que ele tinha que tomar, era uma situação muito difícil mesmo, né? Que eu fiquei muito curioso como a família reagiu diante da decisão que ele teve que tomar. Falei assim, nossa, mas como é que foi comunicar essa decisão para sua esposa, para os seus filhos? Porque, olha, precisa ter um nível de compreensão assim, espiritual mesmo, né? Para poder ter a percepção. E aí ele disse que se emocionou na hora, ele embargou, e ele falou assim, puxa, agora eu me lembrei. O meu filho caçula, pequeno, ele disse o seguinte, olha, toda a nossa vida que nós temos agora foi graças ao esforço de papai e mamãe, né? E graças a Deus, papai construiu tudo que a gente tem até agora. Tudo deu certo. Por que agora não vai dar certo? Ai, que fofura. E aí aquele deu, né? Ou seja, ele estava numa situação toda fechada, fenomenicamente falando, materialmente falando, racionalmente falando, ia ser um absurdo de uma decisão. Ele foi justo com a família, porque ele compartilhou aquela situação que ele experienciava, e a resposta de Deus veio através do filho dele, que fez ele encher de confiança e falou assim, esse é o caminho certo que eu vou tomar na vida, e está tudo nas mãos de Deus, né? E é maravilhoso isso. É maravilhoso, e vindo ainda do filho, deve ter dado ainda mais um ânimo, ainda cada vez maior, né? Porque, às vezes, quando a gente é grande, a gente acha que sabe tudo, mas, na verdade, é nessa simplicidade, nessa tranquilidade diante até de uma dificuldade. Porque, bem ou mal, né, a criança, talvez as pessoas pensem, a criança não entende os problemas e tal. Talvez a gente que não entenda direito o que é um problema. São desafios para a gente crescer. São só desafios para a gente crescer e olhar para a nossa capacidade e deixar fluir. A maneira de a gente ver as coisas, às vezes, ela é muito estereotipada, né? Eu tenho, de vez em quando, eu fico lá assistindo alguns vídeos e me munindo de algumas informações, e eu gosto muito de vídeos com crianças. Adoro vídeos com crianças, porque as crianças realmente ensinam a gente, né? E nesse vídeo em especial, eles colocavam, né, uma espécie de experiência, né? Eles colocavam duas crianças com biotipos muito diferentes, tá? Ou com uma aparência física, o biotipo, ou alguma coisa muito diferente ali. Então, ele colocava lá uma criança numa cadeira de roda e uma criança que não estava na cadeira de roda. Uma criança oriental e uma criança negra. Uma criança branca e uma criança de um povo originário. Eles colocavam crianças diferentes fisicamente. E aí, a pergunta é, o que vocês têm de diferente? Eles jogavam essa pergunta para as crianças.
E é interessante, né? A gente, como adulto, eu acho que a gente olhava para aquele vídeo e já pensava, o menino está sentado na cadeira de roda, eu vou estar de pé. Fácil de responder. E aí eles ficavam se olhando, se entreolhando. E aí um falava, ele não gosta de alface. Gente, que coisa mais legal de pensar e de aprender. Não está no visível. Não está no visível ali, né? O visível não faz, isso não nos difere em nada. Existem outras coisas que nos diferem que não estão nesse estereótipo, né? E aí cada uma das duplas respondia um negócio, ele não gosta que chame de tal nome, enfim. E falavam coisas totalmente diferentes do que talvez um adulto viesse a responder já baseado nos seus velhos conceitos ou na sua forma de ver o mundo. Olha que legal de aprender. Não está ali, calma, a gente consegue ver coisas que estão para além do visível, né? E com toda certeza, todo problema tem solução. É Basta isso. olhar sobre uma nova perspectiva. Sempre. Né? Olha que legal, eu vou pegar aqui, ó. Livro Conquiste a Felicidade com Amor, página 25, sobre outras novas perspectivas. Perspectivas diferentes. Perspectivas né? Bem diferentes. Olha, mas esse trecho aqui é muito engraçado, muito fofinho. Momento fofura do Vivências. Olha o que diz o professor Heitor no livro dele, Conquiste a Felicidade com Amor, página 25, repetindo. Do amor puro das crianças surgem definições fantásticas. Eis algumas definições feitas por crianças com 4 a 8 anos de idade, de um país cujo idioma é o espanhol. E aí perguntaram para ela da definição do que é o amor. Aí várias crianças definiram o amor, olha só. Amor é quando alguém o incomoda e você, mesmo aborrecido com ele, não grita, porque sabe que fere seus sentimentos. 6 anos. Quando minha avó ficou doente de artrite, ela não podia se agachar para pintar as unhas dos pés. Meu avô passou a pintar suas unhas, mesmo tendo artrite também. Isso é amor. 8 anos. Eu sei que a minha irmã mais velha me ama, porque ela me deu suas roupas velhas e teve de sair para comprar outras novas. De 4 anos essa. Amor é quando você sai para comer batatas fritas e oferece as suas batatas, sem esperar que a outra pessoa irá lhe oferecer as delas. Outra de 6 anos. Tem mais, gente, olha só que gostoso. Se você quer aprender a amar melhor, deve começar com um amigo de quem você não gosta. Olha, 6 anos. Já. Amor é quando a mamãe vê papai todo e com cheiro diferente e diz que ele é mais bonito do que Robert Redford. Ó, de outro século essa criança aí, hein? Ai. Isso que é ver a imagem verdadeira, né? Durante a minha apresentação de piano, vi meu pai na plateia levantando sua mão e sorrindo. Era a única pessoa fazendo isso e eu não senti medo. Olha. Amor é quando você diz a um menino que ele está vestindo uma camisa linda e então ele passa a vesti-la todos os dias. Amor é quando seu cachorro vem lamber sua cara, mesmo deixando sozinho o dia inteiro, Yara. Olha que legal. Mas... Quantas lições aqui? Quantas lições? Nossa, cada uma é uma lição diferente e esse estado de espírito do aprender, né, de perceber as coisas da vida de uma forma diferente, de uma forma diferente já comum e corrente que a gente está acostumado, porque a gente vem realmente colocando, de certa forma, padrões, a gente trabalha às vezes no escritório, num ambiente com outras pessoas, a gente convive com pessoas que têm hábitos semelhantes ou diferentes, mas tudo isso vai moldando a gente de certa forma. Aí a gente tem as mídias, a gente está inserido nelas e a gente acaba criando um lugar de conforto e a gente fica dentro dessa caixinha. E aí a gente quer progredir, mas a gente fecha a caixinha por cima, por baixo, pela direita, pela esquerda, por todos os lados, né? E a gente acaba não vendo a riqueza da vida, como a vida nos oferece caminhos para perceber Deus, é o que você falou, né? Esse olhar
esse estado de espírito da criança que percebe, que se encanta com os desafios da vida e progride a cada dia, né? Perspectivas diversas, diferentes, que nos trazem grandes reflexões. Eu até fiquei emocionado de ler esse trecho. Já li tantas vezes que eu me divirto muito com esse trecho, mas, enfim, sempre grandes lições, né? E falando de enxergar novas perspectivas, enxergar o invisível, né? Parece contraditório enxergar o invisível, mas é justamente o que a gente faz aqui. Tem muitas pessoas que a gente, por estar aqui do outro lado da tela, mas eles nos enviam mensagens carinhosas, por e-mail, por comentários aqui no canal do YouTube, e a gente fica muito feliz de encontrá-los, né? Em um momento de encontrá-los, participando das atividades presencialmente da Seiichi no Ie. A gente fica feliz de encontrá-los e com toda certeza, todos os dirigentes que estão nas sedes da Seiichi no Ie vão ficar muito felizes de receber todos vocês, conhecê-los, né? Porque vão trazer vivências e perspectivas diferentes. E aqui não é diferente, Yara. Tem muita gente que escreve para a gente com mensagens carinhosas e esse é o momento de agradecer. É o momento de agradecer, começando então com os amigos que escreveram para a gente no sncast@sni.org.br. E aí nós temos as mensagens aí da Mariana Souto, da Yoshimi Dangami, da Alexandre Inácio, Anne Mendes, Luciane Seleme, a preletora Maria Kasmierski, querida, Carmen Lúcia Stex, Rosana Miranda, Francisco Mendonça e do Leonardo Garrido, que escreveram para a gente aí no nosso e-mail. Muito obrigada, uma alegria receber a mensagem de vocês. Escreva por e-mail ou deixe seus comentários aqui no canal do YouTube, aqui embaixo, deixa suas vivências principalmente, que a gente lê todas mesmo. A gente não tem como ler tudo no ar, né? Porque senão não tem, só vai ser um podcast de leitura de comentários do pessoal do YouTube e dos e-mails. Mas a gente selecionou algumas aqui, bem bonitinhas. Olha, a Alicia, vou ter que me aproximar um pouco da tela aqui, tá? Com licença. Alicia Maria Martinez, ela escreveu, bom dia, né? Ela possivelmente assistiu o vídeo no YouTube de manhã. Primeira vez que assisto vocês, realmente sorrir é fundamental. Foi o Vivências do Riso, né? Com a preletora Lilia Norimatsu. Isso. Mesmo atravessando uma fase passageira de precauções, deve ser preocupações, bota um sorriso no coração e bora lá, né? Bora lá, sim, é. A gente também recebeu a Kate escrevendo pra gente que mal começou o podcast, ela já começou a rir. Ela começou a rir, ela trabalha em home office, não demorou muito para a mãe vir a ver o que estava acontecendo por conta daqueles ataques de riso. Desejo aí parabéns para a gente. Muito obrigado por ter compartilhado aí a sua vivência. O Leonardo Moura Sobrinho, olha aqui que ele escreveu. Tive uma vivência. Quando adolescente, me curei de problemas nas articulações. Ri por aproximadamente por muitos minutos. E as pessoas pensaram que estivesse pirado. Mas após a prática, as articulações já haviam se curado. Após o ocorrido, foi gratidão ininterrupta. Reverência, muito obrigado. O riso elimina o egoísmo e melhora a vida do praticante do riso em todos os aspectos. É isso aí. E a gente lê mesmo tudinho que escrevem pra gente, inclusive num conteúdo um pouquinho mais antigo, a gente recebeu aí a mensagem da Neuza Batista, que agradece aqui a Seiichi no Ie, celebra a gratidão ao pai, porque ela tinha muita mágoa dele e através da oração do perdão conseguiu entender o pai e perceber que, na verdade, ela amava muito o pai por toda a vida que ela recebeu, né? Então, muito obrigado por ter compartilhado aí e a gente vai continuar lendo aí todas as mensagens que foram enviadas pelos amigos pra gente. E falando em pai, mais uma vivência do livro queridinho do podcast Vivência, Siga Reto, Sempre em Frente, do preletor Fernando Antônio Mendes Marques. Olha aqui, quando o pai voltou do trabalho, o filho perguntou com timidez: papai, quanto o senhor ganha por hora? O pai, incomodado com a pergunta, respondeu rispidamente: escuta aqui, meu filho, isso nem a sua mãe sabe, não me amole porque estou bem cansado. Mas o filho insistiu:
Mas papai, por favor, me diga, preciso muito saber o quanto o senhor ganha por hora. O pai, querendo acabar com aquela conversa irritante, respondeu, R$ 20 por hora. Então, papai, o senhor poderia me emprestar R$ 3? O pai então se encheu de raiva e com brutalidade respondeu, essa era a razão de querer saber quanto eu ganho? Para me pedir dinheiro, né? Vai dormir, vai, e me deixe em paz, seu menino interesseiro. Já era noite, quando o pai pensou que talvez tivesse sido ríspido demais com o menino e começou a se sentir culpado. Talvez o filho estivesse apenas precisando comprar algo. Querendo tirar aquele sentimento ruim do peito, o pai foi até o quarto do menino e perguntou baixinho, já está dormindo, filho? Não, papai, respondeu o menino cheio de sono. Olha, aqui está o dinheiro que pediu, R$ 3, pode ficar. O menino agradeceu o pai e, satisfeito, tirou de debaixo do travesseiro um envelope que continha umas moedas e notas amassadas. Juntou os R$ 3 ao conteúdo do envelope e, orgulhoso, ofereceu ao pai, dizendo, agora já completei, papai. Tenho R$ 20. Você poderia então me vender 1 hora do seu precioso tempo e brincar comigo? O pai, esmagado de dor ao ver para que o menino queria o dinheiro, abraçou o filho com lágrimas nos olhos e prometeu ao filho que ele nunca mais teria que comprar 1 hora dele. E a gente acha que a gente sabe de tudo. Percepção espiritual, né? Do quanto a gente pode aprender com os nossos filhos, nas nossas vivências e principalmente, né, nos alertas que eles também nos dão para ter uma vida melhor, para ter um futuro promissor, né? E de não se preocupar, que está sempre tudo bem, né? Nessas buscas aí de aprender com as crianças, eu tenho bastante curiosidade com relação a esses experimentos e a essas propostas que buscam da criança respostas e tudo mais. Eles colocaram mãe e filha numa brincadeira de entrevista, né? E a criança perguntava para a mãe, a filha perguntava para a mãe, olá, estamos aqui entrevistando você. Que tipo de mãe você é? Você deu atenção para a sua filha ao longo da vida? E ela foi fazendo as perguntas e a mãe, tendo que responder para a própria filha essas questões, ela se encheu de emoção também, sabe? Se a gente, às vezes, parar para pensar que numa atitude rebelde de um filho, num silêncio de um filho, no silêncio da criança, no silêncio, não precisa ser o filho, né? Pode ser aquele que tá ali perto da gente. Nesse silêncio, às vezes nessa atitude mais rebelde, numa fala que parece que está descabida, tem muito ensinamento, tem muito dito para além dessa simples frase ou dessa simples atitude rebelde, né? E a gente aprende a ser um ser humano melhor quando a gente consegue ouvir isso com naturalidade, tranquilidade e, de certa forma, aceitando que a gente pode corrigir certas coisas na vida, né? A gente deve corrigir certas coisas na vida, porque se a gente ficar parado, a gente não avança, e vida é movimento, a vida é movimento. Ainda estou emocionado aqui com a última isso. história, né? Com a última vivência que está ali no livro do preletor Fernando Antônio Mendes Marques. E como você diz, da gente ter esses aprendizados, principalmente com as crianças. Os aprendizados, eles vêm, às vezes, em comportamento das crianças, conforme você diz, e que a gente sempre tenha lições a tirar, né? Outra lição que a gente pode aprender também é com relação às vezes, a manifestação das crianças quando elas são negadas algo, né? Quando são negadas algo. Quantas histórias a gente vê, e às vezes até em comédia stand-up, né, de comportamentos de crianças que fazem birra, etc. e tal. Mas a gente pode aprender com essa situação de como a gente está lidando com os nossos desafios. Será que às vezes a gente também não está sendo birrento face aos desafios que nós iremos enfrentar, ou a gente está querendo fugir daquela situação porque aquilo nos fere,
né? E aqui é a hora da gente voltar ao estado natural de um outro sentimento de criança, de lidar com simplicidade naquilo que a gente está para enfrentar. Existem outras soluções, mudando as nossas perspectivas, ouvindo melhor as pessoas com quem relacionamos e, principalmente, né, ouvindo Deus através dos nossos pais, através do Bodhisattva que reflete os sons do mundo, né? Eu tenho uma outra vivência que eu selecionei aqui. Hoje eu estou cheio de vivências Está cheio das selecionadas, vivências né? selecionadas. Aqui na página 74, tem uma vivência feita pelo professor Yoshio Mukai. Amor e Dedicação Ideal é o livro. É um livro que eu, assim, quando eu vi esse relato, Yara, eu achei muito bonito por parte da pessoa que aceitou com docilidade todas as orientações. E você percebe aqui na leitura, a leitura vai levar alguns minutinhos só e 3 páginas. Mas você vê que é uma vivência prolongada do decorrer do tempo. E ela foi praticando com uma docilidade, com esse estado natural de criança que a gente está falando aqui, com uma docilidade que, por isso que eu resolvi trazer aqui para o nosso podcast, né? Diz o professor Mukai: em certa ocasião, uma senhora procurou a sede de Londrina e perguntou a ele: aqui é uma entidade religiosa? Respondi: sim, e perguntei o que desejava. Ela me disse: será que não tem alguma pessoa com um coração generoso que poderia ficar com 2 crianças? Perguntei por que ela procurava uma pessoa assim, e ela começou a explicar a sua situação. Ela tinha 2 meninas, fruto de uma vida irregular, né? Pois, resumidamente, ela se prostituiu no passado. Ela estava voltando do hospital do câncer, onde sofrera uma cirurgia na tentativa de cura do câncer no útero, porém o seu estado era muito adiantado. E o médico havia lhe dado somente mais 30 dias de vida, recomendando-lhe que fizesse tudo o que tinha de fazer dentro desse prazo. E olha que interessante, a maior preocupação nesse momento, então, foi achar uma pessoa para ficar com as 2 filhas dela, porque ela tinha 30 dias como prazo de validade. Realmente era uma situação muito crítica. Aí o professor Mukai perguntou se ela acreditava em Deus. E ela respondeu sim. Aí o professor Mukai disse: isso é bacana, os nossos orientadores pioneiros, eles falavam direto, né? É isso. Se vai morrer daqui a 30 dias, morra agora. Só que expliquei-lhe o seguinte: morrer significa morrer para o passado. Olha o que a gente falou aqui. É isso. Renascer como filha de Deus. Viver dignamente os últimos dias da vida para que, ao chegar ao céu, possa dizer a Deus: errei muito na vida, mas nos últimos dias vivi dignamente arrependida. E ter condição de pedir perdão a Deus. Assim, tudo se ajusta no seu respectivo lugar. Ofereceu a ela uma sutra sagrada, revistas da Seiichi Noye, e recomendou que voltasse todas as quartas-feiras à noite para assistir às reuniões. Olha a docilidade dela. Ela ficou observando e todas as quartas-feiras à noite, lá estava ela, sem falta, assistindo à reunião. Aí diz o professor Mukai: o tempo foi passando. 1 mês, 2 meses, e ela firme no cantinho frequentando as reuniões. 3 meses, ela procurou o professor Mukai, toda sorridente, e disse: professor, estive no hospital do câncer, imagine o que aconteceu. O médico estranhou a minha presença e disse: você está viva? O que aconteceu? Deixe-me examiná-la. E não acreditando que ela era a mesma pessoa que ele tinha operado. Após minucioso exame, ele disse: que tratamento você fez? Você está totalmente curada. Ela tinha sido criada numa família humilde, mas religiosa. As circunstâncias da vida não a favoreceram, tendo de levar uma vida irregular. Com o seu inconsciente a culpava por isso, acabou manifestando-se no físico como câncer. Quando ela conheceu a Seiichi Noye, despertou, com certeza os seus antepassados ficaram felizes. A prática dos ensinamentos fez com que sua natureza divina de filho de Deus se manifestasse e ocorresse a cura divina. O organismo do ser humano está a cada momento produzindo novas células. Se a mente ficar totalmente harmoniosa, o seu organismo recompõe as células saudáveis e se manifesta a saúde. Vamos viver o agora, gente, daqui para frente.
Após alguns meses, ela me perguntou se poderia procurar um companheiro, Olha. porque agora queria viver dignamente. Respondi que a vida era dela e que poderia viver como quisesse, porém que não se esquecesse dos princípios básicos dos ensinamentos da Seiichi Noye. Realmente ela encontrou um companheiro que frequentava a Seiichi Noye, e novamente ela procurou o professor Mukai para contar as últimas novidades. O rapaz, Yara, olha só, casou-se com ela de papel passado e deu o seu sobrenome às duas meninas que não tinham certidão de nascimento. Ela me disse: fico feliz de ter encontrado um homem tão maravilhoso. Professor, o senhor precisa ver como ele gosta das meninas. Se eu pudesse dar um filho a ele, imagino o quanto ele seria feliz. E aí o professor Mukai disse: para Deus, nada é impossível. Ore, pois se for da vontade de Deus, você será agraciada com o filho. Parênteses aqui que o professor Mukai conta. Confesso que eu não tinha tanta convicção quanto na ocasião que eu orientei pela primeira vez. Mas Deus ressoou ali e ele falou. Porém, passado alguns meses, comecei a ver o ventre dessa senhora crescer e perguntei: é o que estou imaginando? E a resposta foi positiva. Ela me disse: este filho o senhor vai batizar. E não foi só um filho, mas após 2 anos veio o segundo filho. De fato, para a força de Deus, não há um impossível. Nossa Senhora. Acho que no livro que a gente, na verdade, da Vida Volume 1, o mestre dele, assim, muito tranquilamente, ele fala: você que deseja ter filho, mentalize: Deus, concedei-me um filho. Não com o desejo de querer aparecer, assim como o professor, ele simplesmente orientou com essa docilidade, essa tranquilidade de ser um canal de Deus. Ela ouviu, como você falou, né, docilmente. É quarta-feira? Quarta-feira eu estou aqui com o meu coração aberto. É para fazer a mentalização? Eu vou fazer a mentalização. É para agradecer? Eu vou fazer o agradecimento. E olhar para o mundo com essa certeza de vitória mesmo, com essa certeza de que está tudo bem, porque Deus está protegendo a gente, né? Nossa, que incrível. Eu acho admirável esse estado de estar aberto, né? E agir com essa docilidade, com essa naturalidade. Quantas pessoas que, infelizmente, a gente vê, pega orientação com um dos nossos predetores, vai pegar com o segundo para ter uma segunda opinião, uma terceira opinião, para, de repente, encontrar a orientação que lhe mais convém. Colecionam, né? Colecionam e faz aquele que mais lhe convém. Esse aqui eu consigo fazer, esse aqui é fácil. Esse aqui é 5 mil, esse aqui é 1.000, vou fazer o de 1.000. Ao invés de escolher a de 5 mil, já vai naquela que é conveniente no tempo, conveniente não no empenho, no esforço, enfim. Não é a quantidade. Porque, assim, a gente a tem... confiança que é se depositada lá. Porque eu estava pensando, ouvindo um escritor falando, né? Às vezes a gente olha para a figura de Deus de uma forma como se fosse um ser que castiga, né? E para a gente conseguir coisas dele, a gente é capaz de oferecer coisas que ferem, inclusive, a nós próprios, né? Então, sei lá, promessas homéricas de fazer coisas que realmente são muito dolorosas para o corpo, como se Deus gostasse da dor, como se Ele gostasse que a gente sofresse. E, na verdade, Deus é puro amor. Se a gente tivesse esse olhar, né, que é o olhar da criança, é o olhar daquele que tem a pureza no seu espírito mesmo e tem fé verdadeira, a gente não precisa dessas coisas que colocam a dor ou o sofrimento na gente. Eu me lembro a vivência, né, para a gente ilustrar. Num seminário para juvenis, o preletor orientou e falou a respeito da gratidão aos pais, do como a nossa postura deveria ser. E assim como essa senhora do relato que você contou, o juvenil falou: é isso mesmo? E o juvenil tem aquele ar assim, curioso e um pouco mais firme. Ele chegou no preletor, apontou o dedo e falou: isso aí que você falou é verdade? E aí o preletor olhou para ele e falou: é verdade, é verdade. Então, vou fazer. E foi embora. Anos depois, o preletor no metrô
foi abordado por um jovem, e o jovem perguntou: você lembra de mim? E, obviamente, nessa tarefa, nessa missão de ser preletor, às vezes a gente não lembra de todas as pessoas que a gente já orientou, e os orientandos talvez lembrem, né, com mais facilidade. E o jovem entendeu isso e falou: eu sou aquele menino que aquele dia encostou na parede e perguntou se era verdade o ensinamento da Seiichi Noye. E como foi algo tão forte, o preletor se lembrou e falou: claro que eu me lembro, tá tudo bem, como é que você tá? E aí o jovem falou: olha, minha vida mudou. Meu pai, que se envolvia com bebida, hoje é dirigente da Seiichi Noye, eu estou feliz e, assim, a vida realmente passou por uma mudança enorme, deixando fluir Deus, né? Por quê? Porque é maravilhoso viver de forma leve e com essa fé incondicional que não precisa ninguém provar ou não preciso fazer nada para que venha em troca. Eu simplesmente vivo de forma natural no agora e faço aquilo que eu tenho que fazer. É incrível isso. E é na hora, as coisas acontecem de forma imediata. Fico pensando que fugir não é opção para nós. A partir do momento que o amigo que está com a gente agora entendeu e sentiu que Deus está no seu coração, não tem rota de fuga. Não existe rota. Se não, eu vou por aqui. Calma, já deu tudo certo. Deus está com a gente, envolvendo, protegendo, amparando a gente. Isso é o mais importante na vida. Ter essa fé incondicional, com essa pureza e esse aceitar sem nenhum tipo de moeda de troca, né? Confiar em Deus Pai, né? Assim como uma criança, quando a gente está explicando, certa vez, né, um pai estava respondendo as respostas do filho, né? Papai, o que é aquilo? Aí o pai responde: isso aqui, isso aqui. Papai, o que é aquilo? Isso aqui, isso aqui. Papai, o que é aquilo? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Nossa, papai, como você sabe das coisas, né? Ou seja, porque ela confiou e viu a sabedoria do Pai naquelas ocasiões, né? E é assim que a gente tem que olhar para Deus, né? Confiar em Deus Pai com a sua sabedoria e que todos os desafios a gente vai conseguir superar cultivando esse estado de espírito que as crianças tanto nos ensinam. Yara? E as crianças têm um livrinho especial que hoje vai ser o livrinho que vai guiar o nosso mês, a nossa prática, que é o Orações para Crianças. Um livrinho pequenininho, cabe aqui na palma da mão, mas grandioso no seu conteúdo. E como uma lição de casa aqui do nosso Vivências, gostaríamos de convidar aos amigos que estão conosco, você que está aí junto com a gente no Vivências, a praticar durante o mês, ao acordar, repetir bem baixinho, ainda na cama, a seguinte frase: sou filho de Deus, por isso, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Vou repetir, tá? Sou filho de Deus, por isso, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. É com essa pureza, essa leveza, essa alegria que a gente gostaria que nós vivêssemos cada um dos dias da nossa vida. Com a fé verdadeira, né, em Deus absoluto e realmente entregues naquilo que a gente tem que fazer com bastante alegria, com bastante amor, com bastante empenho e olhando para as dificuldades com a certeza de que a resposta vem, a solução está ali. É só mentalizar. Sou filho de Deus, por isso, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Eu sou a preletora Yara Colombo. E eu sou o preletor Milton Suga. E esse foi o episódio 29 do podcast Vivências. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima. As academias de treinamento espiritual da Seiichi Noye são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias.
e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. São ambientes propícios, procurados por pessoas que buscam respostas, soluções de problemas e encontro com a paz e o equilíbrio interior. As academias possuem infraestrutura adequada para estudos, palestras, orações, práticas espirituais e atividades de oferenda de trabalho. Portanto, esperamos por você nos seminários de uma das 7 academias da Seichonoye espalhadas pelo Brasil. Nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar o seu destino para melhor. Realizamos atividades para todas as idades, seminários específicos para criança, juvenis, jovens, mulheres, homens, empresários, profissionais liberais e seminários gerais. Academia de Treinamento Espiritual da Seichonoye, concretizando a paz e construindo o paraíso neste mundo terreno. Venha se tornar o protagonista da sua própria história.